E se a nossa busca sem fim pela felicidade for justamente o que impede a gente de ser feliz? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias polêmicas, mas transformadoras do best-seller de Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Se prepara, porque algumas das suas certezas podem virar de cabeça para baixo. Essa pergunta é o coração de tudo. A ideia de que essa nossa obsessão por ter mais, sabe? Mais felicidade, mais sucesso, mais positividade, na verdade, só nos afasta disso tudo. Parece meio doido, né? Mas calma, vamos entender o porquê. Para sacar esse paradoxo, primeiro a gente precisa entender o que é a tal da armadilha da felicidade. É tipo uma pressão social invisível que fica martelando na nossa cabeça que sentir qualquer coisa negativa é errado. Que a gente tem que estar sempre bem, sempre sorrindo. E essa armadilha joga a gente direto no que o Manson chama de círculo vicioso infernal. Olha que loucura, a pessoa se sente ansiosa, e aí ela começa a se sentir culpada por estar ansiosa. Ela se sente mal, e aí se sente mal por se sentir mal. É como se a gente criasse uma segunda camada de sofrimento totalmente desnecessária, só porque a cultura diz que a gente não deveria se sentir daquele jeito. Tá, mas então como é que a gente quebra esse ciclo? A resposta vai contra tudo que a gente aprendeu. É parar de lutar. A solução não é fingir que a raiva ou a tristeza não existem. É, na verdade, aceitar que elas fazem parte de ser humano. É olhar para a ansiedade e falar, ok, você tá aí. E tudo bem. Essa aceitação é o que desliga o motorzinho do círculo vicioso. E essa ideia de aceitar o que a gente sente leva a gente direto para um dos conceitos mais poderosos do livro, a lei do esforço invertido. Funciona mais ou menos assim. Quanto mais desesperadamente alguém corre atrás da sensação de felicidade, mais ela escapa. É como tentar segurar a água com a mão fechada, sabe? Quanto mais força a gente faz para ser confiante, mais consciente a gente fica da nossa própria insegurança. A satisfação de verdade não é um prêmio que se conquista, mas sim um efeito colateral de viver a vida como ela é, com os altos e baixos. O exemplo perfeito disso é o escritor Charles Bukowski. Ele não tentou fingir que era perfeito ou esconder seus fracassos e sua dor. Pelo contrário, ele pegou tudo isso e transformou em arte com uma honestidade brutal. O sucesso dele não veio apesar dos problemas, mas sim por causa da aceitação radical que ele tinha deles. A lição aqui é forte. Ser autêntico atrai muito mais do que essa positividade forçada. Certo. Se não devemos correr atrás da felicidade e temos que ser honestos sobre nossos problemas, então, o que a gente faz? A resposta do Manson para isso é genial. Em vez de evitar problemas, a gente precisa escolher problemas melhores. Isso muda o jogo completamente. A gente vive numa cultura que vende a ideia de que ser feliz é ter uma vida sem problemas. Uma praia, um drink, zero preocupações. Mas a realidade, bom, a realidade é que a vida é uma sequência sem fim de problemas. A grande virada de chave é entender que felicidade não é não ter problemas, mas sim sentir alegria ao resolver os problemas que realmente importam pra gente. Então o objetivo muda. Não é mais como eu me livro de todos os meus problemas, mas sim quais problemas eu quero ter na minha vida. A qualidade da nossa vida é diretamente proporcional à qualidade dos problemas que a gente escolhe encarar. Um atleta escolhe o problema do treino pesado, um artista escolhe o problema da tela em branco. O que nos leva a esta pergunta, que é um pouco desconfortável, mas essencial. Qual é o seu sofrimento favorito? Que tipo de dor vale a pena suportar em nome de algo maior? A resposta para isso não mostra o que te faz feliz, mas sim o que tem valor de verdade para você. É aí que mora o sentido da vida. Ok, mas e para começar? Especialmente quando não tem a menor vontade. Todo mundo conhece essa paralisia da falta de motivação, né? Ficar esperando uma inspiração divina que parece que nunca vai chegar. A solução para isso é incrivelmente simples e funciona. A gente costuma pensar que a sequência é: primeiro vem a inspiração, que gera a motivação, e aí sim a gente entra em ação. Mas a lógica está toda invertida. A verdade é que a ação vem primeiro. A ação gera a inspiração, e a inspiração gera motivação. É um ciclo que começa com um movimento, não com um sentimento. Não espere ter vontade de ir para a academia. Só coloca o tênis. O resto vem depois. Beleza, a teoria é ótima, mas como a gente aplica isso no dia a dia? Vamos ver 3 exercícios bem simples para colocar essas ideias para funcionar agora mesmo. Primeiro, filtro. Pensa que a nossa energia é um recurso limitado. Da próxima vez que alguma coisinha te irritar, um comentário na internet, o trânsito,
para e se pergunta: isso aqui vai ter alguma importância daqui a 5 anos? Se a resposta for não, deixa pra lá. Guarda sua energia para as batalhas que realmente importam. Segundo, colocar os valores no papel. Mas com honestidade, tá? Não é para escrever o que soa bonito. É para se perguntar por quais problemas eu realmente estou disposto a passar. Depois, dá uma olhada em como você gasta seu tempo e sua energia. As duas listas batem? Se não, pronto, já existe um ponto de partida claro para uma mudança. E, por último, o exercício mais simples e talvez o mais poderoso de todos. Faça algo, agora. Não amanhã, não quando der vontade. Escolhe uma meta e dá o menor passo possível na direção dela. Manda aquele e-mail, lava um prato, escreve uma única frase. O primeiro dominó é sempre o mais difícil, mas é ele que derruba todos os outros. E para fechar, a ideia que amarra tudo isso, o filtro definitivo para as nossas prioridades: a morte. Pensar na nossa própria finitude não é para ser algo triste, não. É para ser um chamado para clareza. É a perspectiva que faz as preocupações pequenas simplesmente desaparecerem. E assim fica essa pergunta para a reflexão. Pensa de verdade. Se o tempo fosse sabidamente limitado, o que mudaria hoje? Que medos se tornariam irrelevantes? Que ações se tornariam urgentes? A resposta para isso revela o que realmente importa. No fim das contas, a sutil arte de ligar o foda-se não é sobre ser indiferente, é sobre escolher com o que se importar. É sobre focar a nossa energia no que realmente vale a pena. E aí, qual foi a ideia que mais mexeu com as coisas por aí? Deixa aqui nos comentários qual sofrimento favorito cada um escolheu para si. Se este papo te ajudou a ter mais clareza, se inscreve para mais ideias que mudam tudo. Até a próxima!